Direto da redação. Saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo, do Instituto Folha de São Paulo agora, do Datafolha, no último fim de semana sobre a eleição presidencial. E o Lula, ele abre 10 pontos de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro, que é o candidato do PL, na eleição, na sucessão presidencial. Isso é uma pesquisa, uma projeção, é um retrato do momento, mas diante de tudo que houve, esses percalços e envolvimento de Flávio Bolsonaro com essa questão do Banco Master, isso aí provocou um percalço muito grande na trajetória do Flávio Bolsonaro. Isso tem reflexos aqui no estado do Rio de Janeiro. Dois personagens do Partido União Brasil, eles estão encarregados essa semana de conversar com Flávio Bolsonaro para ele mudar os planos dele. Ele deixar de ser candidato à sucessão presidencial e ser candidato à sucessão no Rio de Janeiro. É o Antônio Rueda, que é presidente da União Brasil, e o Márcio Canella, ex-prefeito de Belfor Roxo, que é pré-candidato ao Senado pela União Brasil no estado do Rio de Janeiro. Eles são, na verdade, o União Brasil, ele não é o partido do Flávio Bolsonaro, o Flávio é do PL. União Brasil é um partido que está coligado ao projeto da direita no estado do Rio de Janeiro. Então, o que eles pretendem convencer o Flávio? Falar o seguinte: ô Flávio, a sua candidatura no estado do Rio de Janeiro seria chances reais de vitória da direita no estado do Rio de Janeiro, revertendo o que nós estamos enfrentando, ou que eles estão enfrentando agora, em função dessas prisões de deputados no Rio de Janeiro, em função das investigações contra o ex-governador Cláudio Castro, que já enfrentou duas operações da Polícia Federal, foi alvo de duas operações da Polícia Federal. Especula-se até futuramente em prisões de outros integrantes, pessoas que integraram a administração do Cláudio Castro, talvez até do próprio Cláudio Castro, que está implicado na questão do Banco Master, que está implicado na questão da investigação no âmbito da Operação Carbono Oculto, que investiga as relações do governo Cláudio Castro com o sonegador Ricardo Magro. E diante de tudo isso aí, o que há um temor, há uma retração no projeto da direita. O Douglas Ruas, que é deputado estadual e que é presidente da Alerj, ele é pré-candidato, mas até aqui ele tem sido atropelado pela agenda do Eduardo Paes, que praticamente tem ficado, digamos assim, uma raia solta, percorrendo todo o estado do Rio de Janeiro, enquanto a direita no estado do Rio de Janeiro é atingida por esses eventos. Então, o que eles avaliaram? Que uma vez o Flávio candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, isso muda completamente o jogo. Eu não sei como ficaria na questão da sucessão presidencial. E eles também avaliam que essa questão do Flávio ser candidato no Rio de Janeiro possibilitaria a eleição de uma boa bancada de deputados e uma eleição ainda de um senador no mínimo. Pior das hipóteses, de um senador pelo estado do Rio de Janeiro. Porque até o momento, até mesmo a eleição de senador no estado do Rio de Janeiro, ela enfrenta dificuldades. Porque não está atrelado, porque não tem um candidato assim com visibilidade, um candidato que tenha tempo de prateleira para fazer palanque para uma eleição proporcional no Rio de Janeiro, de candidatos em eleição proporcional. Com isso, então, eles estariam encarregados de conversar com Flávio Bolsonaro, no sentido do Flávio fazer uma mudança, promover uma mudança de planos. Ele ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como eles acham também que, diante a impossibilidade do Flávio vencer, caso avance a questão, essa pauta do Banco Master e atinja outros personagens, e atinja mais ainda a família Bolsonaro, do que já atingiu até aqui. Então, os planos, o Banco Master é uma pedra no caminho. E não se sabe se essa questão agora envolvendo o Jacques Wagner, que é líder do governo do PT no Senado, essas relações do Jacques Wagner com o Banco Master, com o Augusto Lima, que foi um executivo do Banco Master, que foi alvo de uma operação juntamente com o Jacques Wagner, na mais recente, na 9ª fase da Operação Compliance Zero, se isso vai ter o potencial de atingir o governo Lula, como o Banco Master teve o potencial de atingir até aqui os planos da família Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Então isso daí poderá levar, não sei se vai ser suficiente para convencer o Flávio Bolsonaro, se isso vai ter o potencial, mas esses dois interlocutores, o Márcio Canella e o Antônio Rueda, eles têm essa missão de convencer o Flávio Bolsonaro essa semana
avaliar essa possibilidade de mudar os planos dele. Isso aí mexe completamente no tabuleiro no estado do Rio de Janeiro. A gente não sabe o impacto disso, mas a probabilidade é que dê fôlego, né, à direita no estado do Rio de Janeiro e muda o panorama na eleição presidencial, porque aí o PL teria que escalar um outro candidato, a direita teria que escalar um outro candidato para enfrentar o PT na eleição. A pesquisa do Datafolha, eu vou até chegar um pouco nela aqui, deixa eu só chegar aqui, para saber, para detalhar um pouquinho o que foi essa pesquisa divulgada no último fim de semana, agora no final de semana. Foi divulgada no sábado, aqui no Brasil inteiro, né? Foi a pesquisa do Datafolha. Deixa eu só chegar nela aqui, para a gente dar uma... Há um mês do início das convenções partidárias, a relação com o ex-banqueiro Daniel Vocara passou a influenciar a estratégia das equipes de Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. No campo governista, a operação da Polícia Federal teve como alvo o senador Jacques Wagner, um dos principais aliados de Lula, e obrigou a campanha a recalibrar sua comunicação e administrar o desgaste provocado pela aproximação do caso do Banco Master. Então essa aqui é assim, uma análise sobre o que foi. Agora sobre a pesquisa exatamente do Datafolha. A pesquisa divulgada no sábado mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 41% das intenções de voto no primeiro turno, 10 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro, que aparece com 31%. Na sequência, o ex-governador Ronaldo Caiado e o empresário Renan Santos, Missão, eles registram 3% cada um, sem ameaçar polarização entre os dois principais pré-candidatos. A pesquisa também mostra que um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um candidato à presidência da República, teria impacto limitado. E nesse levantamento, 65% dos eleitores afirmam que o endosso do presidente americano seria indiferente na hora de votar. Então a pesquisa do Datafolha aqui, ela mostra que Lula ele abre 10 pontos de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. Então isso é muito relevante nesse momento. E a gente não sabe qual vai ser a extensão ainda desse caso do Banco Master. Qual vai ser a extensão nos dois setores, tanto no PT quanto na questão do Flávio Bolsonaro. Mas ela está muito mais vinculada ao Flávio Bolsonaro, porque há diálogos do Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Alvocar, pedindo dinheiro, pedindo 127 milhões para financiar o filme do Jair Bolsonaro. Ô Fabrício, nessa fase inicial, esse impacto ele já tem uma vítima, né? É um desgaste muito grande, né? O filme do Bolsonaro, que deu água, não deu Exatamente, água. com Ia certeza. passar nos cinemas de todo o Brasil, nem passou mais. Nem passou. Mas será que existe a possibilidade? Eu acho que acredita que passe ainda. Agora, durante o período eleitoral, Você sei não se acha, vai não? passar, eu No acho Brasil mais tudo difí- pode acontecer, Roberto. Eu acho mais difícil agora deu água, porque o negócio foi o desarranjo nisso aí foi muito grande, rapaz. Foi É. muito grande. E vai ser um desgaste muito grande também. Essa corrida eleitoral provavelmente vai ter comentários nos debates. Essa notícia vai ficar chegando, vai trazer outros desdobramentos ainda. Ou seja, a campanha ainda mal começou, então já está essa especulação muito grande. Vamos E aguardar, né? essa descida do Flávio Bolsonaro, se acontecesse para a disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, redesenharia O cenário a todo. disputa aqui no estado do Rio de Janeiro. Que é provável, né? Isso não é fato consumado. O Rueda, Sim. Antônio Rueda e o Márcio Canella seriam os dois interlocutores que têm essa missão de conversar com o Flávio Bolsonaro. Você vai convencer ou não, é outra conversa. Mas nesse ambiente, nesse espectro aí de construção de candidaturas, uma coisa tem se revelado. Primeiro, a direita foi muito eficiente em vincular o Flávio ao Jair Bolsonaro, porque o Flávio ele conseguiu herdar o espólio político do movimento bolsonarista. Sim. Conseguiu fazer, assim, transformar ele em herdeiro desse patrimônio eleitoral, né? Sim, sempre na reta ali, de Conseguiu frente ali, no escudo, fazer. no Eles caso, conseguiram, eles foram eficientes nisso. Verdade. Exato. Agora, só que eles foram atropelados no caminho por essa sequência de acontecimentos, de investigações. E a briga, além de ser política até aqui, ela vai ser jurídica. Na última semana, você acompanhou aqui o o vice-presidente do TSE, mas foi no âmbito do Supremo Tribunal Federal, onde ele é relator desse processo envolvendo o Banco Master, o André Mendonça.
ele deflagrou e autorizou a deflagração da 9ª fase da Operação Compliance Zero, e um dos alvos foi justamente o líder do PT, o Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado. Foi na quinta-feira. Ele isso, já se não me levou o engano. bode para a sala do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que as pessoas questionam, né, ou pelo menos os adversários, o pessoal do PT questiona, por muito mais ele não deflagrou uma operação contra o Flávio Bolsonaro, também é senador. Porque o Flávio estava pedindo dinheiro ao Daniel Alvorcari. Tem gravações do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Daniel Alvorcari. E é uma situação que, no mínimo, ela é curiosa, porque o André Mendonça, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou Então, seja, o quebra-cabeça montado Mo- ali, né? isso começou uma guerra de narrativas. Mas, diante de tudo que está acontecendo, é preciso a gente aqui fazer algumas leituras. O grande problema é que a esquerda embarcou na campanha denuncista. A esquerda embarcou na campanha de delação, pró-delação. A delação vale desde que seja contra o pessoal da direita. Quando a direita faz delação, quando alguém da esquerda vai delatar alguém da esquerda, é covarde, começa a ser enxovalhado. A investigação ela é válida quando é contra alguém da direita, mas quando é contra alguém lá alinhado à esquerda, Aí muda não vale, aí não completamente. vale, a investigação não vale, porque não investigou lá primeiro, porque não investigou aqui. Exatamente. Não é É verdade? aquele Então, empurra-empurra. exato, prisões que são consumadas aí por meio de fundamentação muito frágil, é válido quando é contra qualquer candidato que não seja alinhado com a esquerda, mas quando fere a esquerda é porque não tem fundamentação, porque atropela a Constituição. Então esse peso e duas medidas que é adotado também aí por sites independentes de esquerda, pessoal de esquerda, isso acaba virando contra nessas circunstâncias. Então Jacques Wagner, nesse momento, ele é vítima daquilo que a esquerda defendeu contra os outros. Defendeu contra o pessoal da direita. Então isso é um bumerangue, isso joga, isso vai e volta, isso vai e volta. A pessoa fica perdida no meio do circuito ali do caminho, né? Fica. Não tem como. Essa questão envolvendo o Flávio Bolsonaro, a gente não sabe como vai reagir, qual vai ser a reação do Flávio Bolsonaro, se ele descarta, se ele topa, se ele promete pensar, como vai ser. Mas o fato Você é... acha que ele pode renunciar? Não, se ele abdicar da a candidatura isso, para desculpa. e É, mudar exatamente. para governo do Você Estado. acha que existe essa possibilidade? Dizer que ele não quer mais ser candidato à presidência da República, enfim. Dizem que em política nomear nunca é muito tempo, né? Nunca é muito tempo em política. Porque o então desgaste tudo que ele pode vai... Você concorda com o desgaste que ele vai sofrer? Por tudo que aconteceu, desde desse Banco Master, o filme... Ele não é ainda candidato, ele é um pré-candidato, ele não se Mas- passou por uma convenção partidária, eu não sei que tipo de narrativa se construiria. Eu acho uma missão particularmente difícil. Sim, Você convencer alguém que é pré-candidato, alguém que já incorporou essa pré-candidatura, a não ser que ele tenha uma leitura, ele tenha pesquisa, ele tenha projeções, você vai mostrar, olha, vai dar água aqui, você vai perder mandato. E uma coisa também é o Flávio Bolsonaro depois sem foro privilegiado, né? Como é tem que isso fica? também, Como né? é que fica sem o furo, o Flávio Bolsonaro depois sem furo privilegiado? Você tem inquérito de rachadinha, você tem um monte de inquérito no lombo de Flávio Bolsonaro nesse momento. Então, assim, é temerário ficar sem mandato nesse momento. Tá? Roberto, outra dúvida, rapidinho. Se, por exemplo, eu sou candidato a deputado, sou pré-candidato a deputado estadual. Chega lá na frente, se eu quiser ser pré-candidato, se eu quisesse me ser candidato federal, eu posso? De Antes da estadual para federal? convenção, Antes da convenção, pode sem problema nenhum. Pode, você vai passar na convenção, depois passou pela convenção. Depois da coisa convenção não tem como Não, aí é mais a coisa mexer. mais complicada, não é? Você sair de uma Não tem uma de cláusula, não tem posição, nada disso não. Você Pode alterar, sair não. de uma posição para outra depois de aprovado em convenção, de votado em convenção, depois de registrado com registro de Aí já candidatura, não, aí já era, eu acho. Aí é muito difícil. A probabilidade Entendi. é muito menor, não é? Agora, nesse momento, antes das convenções partidárias, talvez aí seja o grande desafio, né, do Antônio Rueda e do Márcio Canella, é convencer o Flávio Bolsonaro antes das convenções partidárias. Foi o que você está falando aí agora. Aí que vai ser o grande desafio.